Olá, concurseiro e concurseira, História de Pernambuco para o nosso aquecimento para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Nossa aula 9, nossa questão 9 deste aquecimento. Mais uma vez uma questão da banca UPNet, uma questão desta vez que foi do Corpo de Bombeiros Militar do ano 2017. Segundo o historiador Marcos Carvalho, alguns aspectos chamam a atenção da história social do Recife na primeira metade dos 800. Um deles é, sem dúvida, o ciclo das insurreições liberais, que se inicia com a insurreição de 1817, passa pela Confederação do Equador de 1824 e termina com a Praieira em 1848. Portanto, aqui faz referência a 3 revoluções que ocorreram ao longo do século XIX, ou seja, os anos de 1800. E sobre estes movimentos, ou sobre estas revoluções, é correto afirmar que, ou seja, a questão ela exigia do candidato o conhecimento abrangente destas revoluções, e não apenas de uma em particular, mas sim no seu conjunto ou na sua amplitude. Alternativa A. Alguns dos participantes da insurreição pernambucana de 1817 foram plantadores de algodão e cana, que circundavam o quilombo do Catucá. Olha ele aqui mais uma vez, questão relativa às insurreições liberais do século XIX, mas inserindo a temática da escravidão. Ali também viveram muitos dos plantadores que estiveram envolvidos na Confederação do Equador. Desta forma, uma das consequências dessas insurreições foi a fuga de escravos para o referido quilombo. Alternativa B. Por serem insurreições liberais e essa doutrina não admitir a prática da escravidão, a abolição da escravatura e o fim do tráfico atlântico de escravos foram uma das bandeiras defendidas por todos os seus líderes. Essa medida fez com que os cativos pegassem armas e lutassem contra as tropas reais. Alternativa C. Na década de 1840, havia 2 facções competindo pelo poder na província de Pernambuco. O levante dos praieiros está relacionado com as disputas entre 2 grupos das elites locais pelo governo de Pernambuco, não existindo assim nenhuma conexão com as disputas parlamentares da corte. Alternativa D. Os descontentamentos resultantes da outorga da Constituição de 1817 pela Corte foram claramente manifestados em Pernambuco. Esse fato acabou insuflando as elites pernambucanas que proclamaram a República, adotando provisoriamente a Constituição estadunidense. E a alternativa é, entre mortos e feridos, o saldo da Revolução Praieira foi de quase 900 pessoas, mas diferente das insurreições de 1817 e 1824, a Praieira não contou com a participação, abre aspas, populaça, fecha aspas. A presença das classes perigosas nas 2 primeiras insurreições liberais fez com que a repressão fosse muito maior. Os rebeldes de 1817 foram esmagados de tal forma que até padres foram executados, algo inusitado no mundo colonial lusitano que se repetiria em 1824. Uma questão, portanto, que exigia do candidato um conhecimento acerca desse ciclo de revoluções liberais no 800 ou no século XIX em Pernambuco. Não seria suficiente, portanto, conhecer apenas uma, mas sim essas revoluções e o contexto ao qual elas estão inseridas. Vamos iniciar pela alternativa E, que está incorreta, pois não houve quase 900 pessoas mortas. E ao afirmar que não contou com a participação do que à época se chamava populaça, ou seja, a camada mais pobre e mais baixa da hierarquia social, a alternativa está incorreta também, porque esta parcela da população participou sim da Revolução. Então a alternativa é incorreta. D. Os descontentamentos resultantes da outorga da Constituição de 1817, incorreto, pois não houve Constituição de 1817, mas sim de 1824. E esta sim de 1824, que está relacionada à Confederação do Equador. Aqui
A alternativa mistura a Revolução de 17 com a de 1824 e não foi a Constituição estadunidense. E aí você saberia dizer qual foi a Constituição que estaria inspirado? Se você já estudou sobre a Confederação do Equador, deixe nos comentários qual seria a Constituição a qual os confederados se inspiraram para elaborar a Constituição. Alternativa C. Na década de 1840, havia duas facções competindo pelo poder da província de Pernambuco. De fato, havia facções competindo pelo poder. O levante dos países está relacionado com as disputas entre dois grupos das elites locais de Pernambuco. De fato, estes grupos estavam disputando o poder em Pernambuco. Porém, quando afirma não existindo nenhuma conexão com as disputas parlamentares na corte, a alternativa está incorreta, pois existia sim esse conflito, ou esta revolução de 1848, a Revolução Praieira. A Revolução Praieira está sim relacionada tanto às disputas locais, das elites locais pelo poder em Pernambuco, quanto também está relacionada às disputas na corte, ou seja, no Rio de Janeiro, que à época era a capital do país. A alternativa B, por serem insurreições liberais, essa doutrina não admitirá a prática da escravidão, a abolição da escravatura e o fim do tráfico atlântico de escravos foram uma das bandeiras defendidas por todos os seus líderes. Não foram todos os seus líderes, inclusive a escravidão é uma questão que gerou muito desentendimento entre as lideranças dessas revoltas. Portanto, não era defendido por todos os líderes. Alguns e alguns poucos defendiam a liberdade dos escravos. Essa medida fez com que cativos pegassem armas e lutassem contra as tropas reais. Nos resta, portanto, a alternativa A ser correta. Alguns dos participantes da insurreição pernambucana de 1817 foram plantadores de algodão e cana, que circundavam o quilombo do Catucá. Já tratamos em aulas anteriores sobre o quilombo do Catucá e o quilombo do Palmares. Ali também viveram muitos dos plantadores que estiveram envolvidos na Confederação do Equador de 1824. Aqui é uma questão, portanto, que junta a insurreição de 1817 e a Confederação do Equador de 1824, que está relacionada à promulgação da primeira Constituição no Brasil, e não a de 1817, conforme foi a alternativa D afirmava, mas sim a de 1824. Dessa forma, uma das consequências da insurreição foi a fuga de escravos para o referido quilombo. Então, essas insurreições também contribuíram para o crescimento do quilombo do Catucá. Como a questão ela exigia o conhecimento das três insurreições e elas fazem parte de um panorama amplo, vamos abordar algumas características desse panorama mais amplo, percebendo que, primeira coisa, Brasil colonial, Brasil império e depois Brasil república. O que mais nos interessa aqui é ver esse aspecto geral do Brasil império. Já abordamos em aulas anteriores os aspectos do Brasil colonial, mas o que a questão nos exige está mais circunscrito ao Brasil império e ao fim do Brasil colonial. No que se refere à divisão do Brasil império, ele se iniciou com a independência em 1822 e encerrou com a proclamação da República em 1889. Então, dentro deste tempo ou desta temporalidade, teve-se no Brasil o período denominado de Brasil Império ou Brasil Imperial. Dentro deste grande bloco chamado Brasil Império, teve as suas subdivisões. A primeira delas se chama Primeiro Reinado, que é quando o Brasil foi governado por Dom Pedro I, entre 1822 e 1831. Em 1831, Dom Pedro I foi para Portugal e aí o Brasil ficou sem rei para governar, pois aquele que veio a ser Dom Pedro II ainda era menor de idade. Neste período em que Dom Pedro, ou que se tornou o segundo, era menor, quem governava o país eram os regentes. Foram
primeiro a regência trina e depois a regência una. Este período das regências é chamado de período regencial, que está dentro do Brasil Império ou Brasil Imperial. E a terceira subdivisão é o segundo reinado, e aí é quando o Brasil é governado por Dom Pedro II. Então note, Brasil Império, dentro do Brasil Império teve o primeiro reinado, as regências ou período regencial e segundo reinado. O que a questão nos exigia era, primeiro, acerca da Revolução Pernambucana de 1817, e ela está inserida no processo de independência do Brasil. A independência não é um ato, mas sim um processo que tem início com a vinda da família real para o Brasil, que vai alterar a dinâmica do Brasil. E a vinda da família real marca esse momento, uma série de eventos que se desdobrarão e que culminarão com a independência em 1822. Então, entre a vinda da família real e a independência, teve a Revolução Pernambucana, que está relacionada ao processo da independência e a vinda da família real para o Brasil. A outra revolução solicitada na questão era a Confederação do Equador. Aí, em 1824, já tem o Brasil independente e na condição de império governado por Dom Pedro I. E a Confederação do Equador está diretamente relacionada à outorga da Constituição Federal, naquele mesmo ano de 1824 também. E a próxima insurreição ou Revolução Praieira de 1848, aqui já estamos falando do segundo reinado. Então perceba que este ciclo de insurreições, ele se iniciou próximo da independência do Brasil e se estendeu até o segundo reinado, abarcando aí uma série de eventos, de questões, e cada uma dentro do seu contexto. Mas em especial, a que foi abordada pela questão está relacionada à escravidão. Qual o impacto ou a relação destas revoluções com a escravidão? E elas normalmente caminhavam para a manutenção da escravidão e não para a libertação dos escravos. Temos ainda em nosso canal uma aula específica sobre a Revolução Pernambucana, outra aula que abordamos o contexto de Pernambuco nesse processo de independência, a qual está inserida a Revolução Pernambucana. Além disso, uma aula sobre a Confederação do Equador, bem como uma aula também sobre a Revolução Praieira, em que explicamos o conteúdo de cada uma delas e resolvemos questões acerca destas temáticas. Todas elas ficarão com o link na descrição. Conheça os demais canais a qual disponibilizamos conteúdo. Bons estudos e até o nosso próximo aquecimento PMPE.